Segunda-feira de Carnaval chegaram as notícias no Girassol Jornal com exemplos de dedicação, prova de que os bons resultados estão sempre ligados ao empenho e disciplina. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros destaques para hoje, vamos informar. Também passam por aqui assuntos sobre a Quiminha e Tonho Xiri no Icole Bengo, onde há riquezas por explorar. Turismo na Funda e a pesca praticada pela juventude. O que se diz sobre empreendedorismo no Kazenga. E gestos solidários que podem contribuir para que mais vidas sejam salvas. Grandes momentos que marcam o Carnaval, a festa do povo, com a presença do chefe de Estado. E ainda as indispensáveis novidades do desporto no país e além fronteiras. Boa noite. Olá, bem-vindo. E seguimos para a Marginal, a nova Marginal de Luanda, em direto, palco da festa de Carnaval. Acontece a esta altura o desfile central, momento prestigiado pela presença do chefe de Estado. Isto mesmo, Simeão Mundula, o Alberto Capitão lidera a equipa da Girassol que está na Marginal e junta-se a nós a seguir. Capitão, boa noite. Como é que vai a festa por aí? Viva, boa noite Simeão, boa noite Quina. Continua a festa do Carnaval aqui na Marginal de Luanda. Neste momento, o 7º grupo carnavalesco está a terminar a sua dança, o seu desfile aqui na pista desta nova Casa da Cultura Angolana do Carnaval de Luanda. Depois de 2 anos, cerca de 50 mil cidadãos entre angolanos e estrangeiros estão aqui a testemunhar a festa do Entrudo. A festa do Carnaval de Luanda aqui começou por volta das 16 horas e 50 minutos com a chegada do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, e também de uma das suas netas que desta vez veio assistir ao vivo ao Carnaval de Luanda. Ora, o Presidente da República está na bancada VIP, acompanhado do Ministro da Cultura, Filipe Zau, e também do Governador de Luanda, Manuel Homem. De resto, o Governo de Luanda que coordena esta edição do Carnaval aqui da capital angolana. Estão também outros membros do Executivo angolano e ainda deputados da Assembleia Nacional. A festa do Carnaval continua a acontecer e nós vamos agora conversar com um representante do União Recreativo Quilamba, que acabou de desfilar aqui na nova Marginal de Luanda. Muito boa noite. Boa noite, como se chama? Como é que foi desfilar aqui na Marginal? Adilson João Bernardo. Adilson, o que é que vocês trouxeram para esta edição do Carnaval? Trouxemos muita coisa boa e graças a Deus nós sonhamos que ganhamos, porque o povo diz que nós ganhamos. Está convencido que vão ganhar esta edição? Estamos convencidos que já ganhamos, porque de lá e daqui, caixão em terra. Muito obrigado. Aqui então um representante do União Recreativo Quilamba, este grupo liderado pelo comandante Poli Rocha, que recentemente também esteve no sofá do programa Tudo Passa Aqui, a falar mesmo do Carnaval e de outros momentos da cultura angolana. Ora, eu devo também dizer que uma das novidades, ou seja, uma das más notícias é que uma vez mais a União Caboclo, o grupo que ganhou o Carnaval da Vitória, primeira edição do Carnaval depois da independência nacional, faz-se ou está ausente da classe A do Carnaval de Luanda. União Caboclo, que venceu mesmo a edição de 1978 do Carnaval de Luanda. O grupo União Mundo da Ilha já desfilou, foi a 6ª formação carnavalesca a desfilar aqui na Marginal de Luanda. União Mundo da Ilha, que é o grupo considerado
considerado o papão do carnaval com 14 edições. Venceu a edição de 1980 e depois venceu também a última em 2020. Ora, como é possível ver aqui, há muita folia, são muitos os cidadãos que decidiram então participar do Carnaval de Luanda em mais uma edição. De resto, a edição que marca o regresso do Carnaval ao vivo depois de 2 anos a ser realizado no formato online, muito por conta da Covid-19. Nós vamos continuar a acompanhar aqui a festa do Carnaval, presenciada, repito uma vez mais, pelo Presidente da República, que está a vibrar durante todo o momento. O Presidente da República que está aqui a vibrar muito com os desfiles que já passaram. Recordo, foram já 7 grupos. Vou recordar aqui a ordem. Passou primeiro o União Toabichila, União Sagrada Esperança, União Quiela, União Povo da Quissama, União Gingambande, União Mundo da Ilha e União Recreativo Quilamba. Está agora a União Eto Mudieto. Ora, nós vamos então colocar um ponto final a este nosso apontamento, garantindo que nos próximos serviços de informação da Rede Girassol vamos trazer outros momentos desta que é considerada a maior manifestação da cultura angolana. Boa noite. Então, boa noite e continuação de bom trabalho. Ora bem, ainda voltamos ao Carnaval ao longo desta edição do jornal, mas seguimos agora com exemplos de dedicação, prova de que os bons resultados estão sempre relacionados ao empenho e disciplina. Isto mesmo, a nossa equipa esteve na Funda e acompanhou um pouco de como se desenvolve a agricultura familiar na região e ficamos surpreendidos com o nível de organização de trabalho. Logo nas primeiras horas do dia, a paisagem denuncia o potencial agrícola, com os verdes pastos a fazer ar da sua graça. A produção da agricultura tradicional ou familiar tem um sentido peculiar na aldeia da Quilunda, onde os camponeses integram aproximadamente 8.470 famílias que fazem do cultivo o seu principal meio de sustento. Mas nem tudo é um mar de rosas. É mesmo assim, trabalho do campo. Não estamos habituados mesmo assim, mas é sofrimento. Plantamos couve, quizaca. O trabalho daqui é só para alimentar. Por exemplo, assim, todo momento, quando chove, as lavras entram na água. Quase as pessoas já não ganham nada. Só ganham pelo menos no cacimbo. Cada vez mais, a atividade envolve os jovens residentes na comuna. Alguns proprietários de terreno, por exemplo, alugam as suas terras para a produção agrícola e garantem emprego à juventude. Já dá para fazer qualquer coisa, para comprar comida em casa. E outro também para quê? Para ver se vamos conseguir para quê de comprar. Outras coisas também que necessitamos para quê? Para o campo. E outro dinheiro também para pensar no futuro. Afinal de contas, não vamos só continuar assim, ser camponesa até morrer, né, mano? As lavras, infelizmente, são dos bosses. Tem outros que, felizmente, eles alugam terreno e põem-se com os seus produtos. Depois, quando acabar que o contrato, entrega a lavra no dono. Os agricultores clamam por alguma ajuda para a compra de estrume e fertilizantes e esperam ser abrangidos pelos programas de incentivo à produção local. É para nos ajudar mesmo, por exemplo, no caso da ureia, adubo. E também conta que os outros estão a receber. Por isso que a maioria dos jovens entraram na delinquente. Entrar na lavra, cortar em banana, roubar, porque o que trabalha os pais não encontra para sustentar as crianças. Não encontra mesmo. Ajudar os camponeses, estamos a sofrer muito. Metemos produto, não ganhamos nada. Com uma extensão de 56,51 km² e uma proximidade com o rio Zenza, a comuna da Funda possui uma população estimada de 60.000 habitantes, que se dedica maioritariamente à agricultura, pecuária e avicultura. E da agricultura não é tudo, convidamos-lo a conhecer a seguir um pouco das potencialidades da quiminha, Itonha Xiri no Icoli Bengo.
Estamos a falar de duas localidades ainda pouco exploradas e que ostentam solos férteis. Os munícipes reconhecem que perde-se muito com a falta de investimentos nas regiões, que certamente têm muito para dar. Esta é uma terra abençoada para a agricultura. Chama-se Quiminha. A comuna localiza-se no município de Colibengo, província de Luanda. Aqui cultiva-se um pouco de tudo. O mau estado das vias de acesso dificulta o escoamento dos produtos do campo para a sede municipal. Nós aqui cultivamos mais a banana pão, a batata doce, a cana, também temos grande produção da cana, e o milho e diversas coisas que também já aparecem lá no campo. O dendém não é muito aproveitado. As palmeiras temos muitas, mas o óleo dele não é muito aproveitado, é de vez em quando. Mas mais dedicamos à pesca, à caça, no entanto, à agricultura. São mais de 25 quilômetros de estrada para a sede municipal. O rio Zenza é rodeado por paisagens belíssimas. A natureza dá o ar da sua graça ao som das árvores e de pássaros da zona. Porque a vida desse bairro está na estrada. A bastar asfaltarem, também vai dar oportunidade para mais outros empresários que querem criar empreendimentos aqui na área da Quiminha, porque a zona da Quiminha tem muito de espaço para abrigar indústrias, e não só indústrias, fazendas, outros tipos de empresas para água mineral, gasosa e outra coisa, porque nós temos aqui o rio Zenza. Da Quiminha fomos à localidade de Tonchiri. Aqui também se cultiva um pouco de tudo. A grande dificuldade são também as vias de acesso que não permitem a venda de produtos aqui cultivados na cidade de Luanda. Precisamos muitas coisas para os camponeses. Nós aqui trabalhamos a manual, precisamos de trator. Aqui precisamos também de carro, não temos como escoar os produtos daqui para a cidade. Nós produzimos mandioca, milho, jinguba, feijão, todas essas coisas produzimos. Quando chega o momento da colheita, esses produtos todos acabam de se estragar por falta mesmo da via que se encontra desagradada. O problema das vias de acesso está com os dias contados. A administração municipal trabalha no sentido de identificar soluções para este problema. Temos o problema de acesso à estrada, que é o grande calcanhar, visto que com o produto do campo, é só com a via é que nós conseguimos escoar o produto do campo para a cidade. Quando estamos a cultivar, a comida está a apodrecer. Na lavra não temos como recolher o milho, não temos como recolher a batata. Então tudo tem perdido mesmo aqui, através do transporte. Estamos também a trabalhar com a INCIB, porque estamos preocupados com a via de acesso. Estou em Chile já na nossa casa, vamos voltar aqui muitas vezes, então precisamos ter uma via em condições. E o contato com a INCIB está a ser feito, no sentido também de no próximo sábado as máquinas estarem no terreno para começarmos a terraplanar essa via. Pois esse povo tem uma história muito forte no município de Colibengo e deve viver de forma condigna. Para tal, é nosso esforço criar condições para que Tonhachiro seja um bom sítio para a população viver bem. E seguimos agora para o Kazenga e falamos de negócios, mais concretamente do empreendedorismo na área comercial. E com dados que revelam o crescimento que o município tem registado de um lado e de outro. As dificuldades também apontadas como entrave para as novas iniciativas, para que estas sejam materializadas. A falta de incentivos, como financiamento e o excesso de burocracia para a criação de micro, pequenas e médias empresas, preocupam os empreendedores no município do Kazenga, apesar de criarem postos de trabalho para os jovens, segundo eles. Os setores da hotelaria, construção civil e saneamento básico são exemplos destas preocupações. Ainda sente-se um grande déficit no que concerne ao apoio aos pequenos empreendedores, né? Esses que queiram se ingrar nessa área. Ainda há uma dificuldade, mas tem-se feito muito, as pessoas têm trabalhado muito para que essa área não morra. E tem que se dar a se entender que os empreendedores, né, têm gerado empregos para muitos jovens do Kazenga e não só. E
ainda temos alguma dificuldade quando saímos, que é para podermos ir atrás dos nossos objetivos. E algumas portas encontramos fechadas. Dificuldades no geral qualquer empresa atravessa, né? E a nossa não é exceção. É sempre bom para o trabalho de saneamento básico ter meios como, por exemplo, carrinhas basculantes e materiais de grande porte para que nós tenhamos condições, por exemplo, de atacar também as valas do município de Kazenga. Não conseguimos ainda que seja necessário nesse momento atacar as valas. O crédito e os impostos são também questões que preocupam os pequenos empresários aqui no município do Kazenga, principalmente aqueles que trabalham no setor da restauração e também na comercialização dos produtos da cesta básica. A coisa mais difícil em termos de crédito, nós como pequenos ou microempreendedores pensamos que o Estado nos dê mais crédito, porque todo negócio é rendável, mas o negócio tem a base de perda e tem a base de ganho, e nós perdemos mais em relação ao ganho. Precisamos de mais apoio do financiamento do governo, porque em termos de importação temos que ter cartão Visa, certo documento e também para chegar que leva uma grande dificuldade para nós como empreendedor, porque tem pessoas que fazem, vendem coisas e vêm de fora, do exterior para aqui. E tem que ler a questão da coisa urgentemente, e você mandar de fora com cartão Visa até que leva semana e meses, é uma perda para nós. Talvez teremos onde podemos nos referir da fiscalização, não é? Talvez tenha tido algum excesso. Poderia ser uma boa política, não é? Porque isto alivia os custos dos empreendedores. Os impostos, sabe, que em Angola são muito caros, são elevadíssimos. E sobre as preocupações dos empreendedores, o diretor municipal de Promoção, Desenvolvimento Econômico e Integrado do Kazenga disse o seguinte: não há burocracia, o próprio Simplifica em parte já veio desburocratizar alguma documentação, então é muito fácil de alguma forma obter documentação a nível do município do Kazenga relativamente àquilo que é atividade comercial. O Kazenga está aberto a oportunidades, o Kazenga não se fecha naquilo que é atividade econômica. Qualquer agente que de alguma forma queira investir aqui no município do Kazenga pode dirigir a qualquer setor das diversas áreas que de alguma forma ele queira exercer a sua atividade cultural, econômica. O Kazenga está aberto, o Kazenga não fecha as portas a esse tipo de atividades. Nós estamos preparados, essa é a palavra da administração municipal, naquilo que é desburocratização relativamente. E o Kazenga, nesse aspecto, estamos muito adiantados relativamente, se calhar, aos outros municípios. Lembre-se que em janeiro deste ano, na Feira de Negócios e Oportunidades, participaram mais de 80 micro e pequenas empresas. E voltamos a fundo agora com um novo retrato, numa vertente que talvez seja também das menos conhecidas da localidade. O turismo, que afinal na Funda pode ser aliado à pesca, uma das atividades mais tradicionais da nossa cultura e que por lá é explorada por jovens. Os pântanos de grandes dimensões e as águas rasas da Lagoa da Quilunda, no outrora, já atraíram turistas de várias partes de Angola. Aqui, onde o principal prato é o peixe frito, surgiu uma cooperativa de piscicultura, que é a criação de cacoço e tilápia autodirigida, liderada por jovens locais, com uma produção estimada de 1 tonelada em 3 meses. Estamos aqui a fazer criação de peixe, que não é uma criação assim normal. Tivemos formação de como que se produz o peixe e dali foi lançado o projeto e cá estamos a criar o peixe. Os coordenadores do projeto pedem que as autoridades facilitem na legalização da cooperativa e também na obtenção de chatas a motor. Estamos no processo do nosso documento para ser reconhecida a cooperativa. Então, ajuda, a primeira coisa que nós estamos a precisar é mesmo dos documentos. Também precisamos de lanchas com motor. Estamos sempre aqui a receber visitas, é muito bom para nós. Ok. E agradecer também a mãe, nossa administradora, que está sempre de par e passo conosco e que nós estamos a precisar aqui é uma chata, porque sempre recebemos visita. Então, essa chata não é assim bem confiado, né? Levar alguém que veio esta área, então precisa mesmo de pelo menos 2 chatas com motor. Em 3 meses se faz a venda e o lucro que vem é para estar nos ajudar na compra de ração e nos ajudar também para registrar, para tratar os documentos da própria nossa cooperativa, para ter já um nome mesmo bem sucedido
da cooperativa. A Lagoa da Quilunda é um potencial turístico e também serve para a criação do peixe cacuço, a chamada piscicultura. A lagoa que fica no bairro com o mesmo nome, localizado na comuna da Funda. Esta lagoa e a criação de peixe serve também como uma oportunidade para a criação de emprego aos jovens. Segundo o chefe da Secretaria da Administração Comunal da Funda, a Lagoa da Quilunda já viveu dias melhores, mas ainda assim continua aberta aos turistas que queiram se deliciar do cacuço fresco. Visto que na outrora esta Lagoa da Quilunda atraía muitos munícipes que vinham da cidade. Esta lagoa saía seguilhão, bagres e o cacuço, que até hoje sai. O seguilhão, essa espécie foi desaparecendo aos poucos, assim como o bagre, mas atualmente sai muito cacuço em grande escala. E a informação segue agora com foco no impacto da campanha Nascer Livre para brilhar na redução da taxa de transmissão vertical do VIH-Sida. Há resultados satisfatórios no balanço de atividades que mostram uma redução de 15% até finais do ano passado. Angola reduziu em 15% a taxa de transmissão vertical do VIH-Sida até o final de 2022, contra os 26% de 2018, e o tratamento de gestantes portadoras do VIH-Sida nos hospitais especializados subiu de 54% em 2019 para 75% em 2021, com o lançamento do programa Nascer Livre para Brilhar, uma iniciativa da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Estes dados foram apresentados pela Primeira-Dama no último dia da 27ª Assembleia Ordinária da Organização de Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, realizada de 15 a 19 deste mês em Addis Abeba, capital da Etiópia. Tivemos, uma baixa na taxa de transmissão do VIH. Começamos o programa em 2018, Angola estava com uma taxa de 26% e conseguimos chegar ao ano 2021 uma taxa de 15%. A nossa taxa, portanto, era 14%, chegamos a 15% e ficamos reconfortáveis para continuar o nosso trabalho. Conseguimos também reduzir o estigma, em particular no seio da juventude. E gostaríamos também de, com o Governo, advogar para que consigamos cumprir as metas internacionais, até 2026 a nova meta do 95 e em 2030 acabar com a SIDA pediátrica. O evento realizou-se à margem da 36ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reuniu as primeiras damas de África, parceiros e outras entidades convidadas e teve como tema igualdade do género e empoderamento de mulheres, um caminho para a África que queremos. De acordo com Ana Dias Lourenço, o fórum foi uma oportunidade para refletir sobre a atual condição e o papel da mulher nas sociedades africanas e criar oportunidades e benefícios no tratamento que se quer ter entre homens e mulheres para que haja equidade no género. E agora o rescaldo do que foi a 36ª Cimeira da União Africana, evento que marcou a semana finda. E com um forte discurso do chefe de Estado angolano, voltado à necessidade de mais esforços para a pacificação urgente de África. A 36ª Sessão Ordinária da Assembleia da União Africana teve como principal decisão a tolerância zero em relação a países que não são democráticos e manteve a suspensão de 4 países governados por militares, nomeadamente Burkina Faso, Guiné, Mali e Sudão. O especialista em relações internacionais fala das novas estratégias que devem ser implementadas à margem da reunião. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, alertou que a organização precisa olhar para novas estratégias para conter o retrocesso da democracia, pois as sanções que são impostas aos Estados prevaricadores após mudanças inconstitucionais não parecem produzir os resultados esperados,
pelo que é necessário reconsiderar o sistema de resistência às mudanças inconstitucionais para torná-lo mais eficaz e que seja capaz de fazer com que os Estados não voltem a cometer atos inconstitucionais. Os chefes de Estado e de Governo da organização presentes na cimeira reforçaram o papel do chefe de Estado angolano, João Lourenço, com a mensagem de paz. O analista disse ainda que as palavras dos líderes africanos enaltecem o perfil de João Lourenço como pacificador e mediador de conflitos no continente. O presidente João Lourenço reafirmou em Addis Abeba o compromisso e a disponibilidade para honrar a missão que lhe foi conferida na última cimeira de chefe de Estado e de Governo da União Africana, a 28 de maio de 2022, em Malabo, de campeão da paz e reconciliação em África, realçando a necessidade de haver um engajamento por parte das populações. Houve particular realce às iniciativas da República Centro-Africana, enaltecendo o roteiro de Luanda, que definiu alguns eixos de atividade, dos quais se destacam o cessar-fogo e o DDR, desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento. Esta nomeação do presidente João Lourenço é bastante importante, pois define mais uma vez a posição da Angola em matéria de paz e de segurança, pois Angola vai se consolidando cada vez mais como um ponto estratégico no continente quando as matérias forem paz e segurança. Além dos líderes africanos, a cimeira contou com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, do diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e do primeiro-ministro da Palestina, Mohamed Stay. O presidente dos Estados Unidos da América promete mais armamento à Ucrânia. É um dos assuntos que a Emília Pascoal traz a seguir em desenvolvimento. Confira os destaques internacionais. Olá, Emília, boa noite. Boa noite, Kenny Simeão. Boa noite a todos. Joe Biden explicou que o novo pacote de ajuda incluirá equipamento militar, além de munições de artilharia, uma arma portátil projetada para destruir tanques e outros veículos pesados. Além da ajuda adicional à Ucrânia, no valor de 500 milhões de dólares, Biden referiu que esta semana anunciará outras sanções contra a Rússia. Outras notas internacionais? Acompanhe. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yair Lapid, disse que uma delegação do seu país foi expulsa da cerimónia de abertura da Cimeira da União Africana na Etiópia. A subdiretora-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel para a África, Shannon Bali, saiu do complexo onde decorria a Cimeira, em Addis Abeba, escoltada por vários seguranças. Um porta-voz do Ministério de Israel disse que é lamentável ver que a União Africana é refém de um pequeno número de países extremistas, como a Argélia e a África do Sul, movidos pelo ódio e controlados pelo Irão. O exército do Burkina Faso anunciou o fim das operações da Força Francesa no país neste fim de semana. O Estado-Maior-General das Forças Armadas organizou uma cerimônia solene da descida da bandeira que assinala o fim oficial das operações das forças francesas no solo do Burkina Faso. Uma fonte dos serviços de segurança local declarou que a maior parte dos militares já partiu. O exército francês não adiantou a data da partida dos últimos soldados. O ministro da Indústria e Comércio russo, Denis Manturov, afirmou que o país está a honrar os contratos de exportação de armas, embora parte significativa da produção de armas esteja destinada para a guerra na Ucrânia. O governante sublinhou que a Rússia continua a trabalhar com países amigos e cumpre as suas obrigações. De acordo com números oficiais, as exportações anuais de armas da Rússia valem cerca de 15 milhões de dólares, equivalentes a 14 mil milhões de euros. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, declarou que o seu país solicitou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizasse uma reunião de emergência depois que a Coreia do Norte lançou mísseis balísticos de longo alcance que caíram no mar na costa oeste do Japão. O secretário-chefe do gabinete japonês, Hirokazu Matsuno, principal porta-voz do governo, disse que o Japão apresentou um protesto à Coreia do Norte sobre os lançamentos. O responsável disse ainda que a atitude da Coreia do Norte é inaceitável porque ameaça a paz, a segurança do Japão e da comunidade internacional. 36 pessoas morreram e centenas foram obrigadas a abandonar as suas habitações devido às fortes chuvas que atingiram o estado brasileiro de São Paulo.
O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou o estado de calamidade em algumas cidades. O presidente da Câmara de São Sebastião, Filipe Augusto, disse que existem várias pessoas presas debaixo dos escombros de casas destruídas pelo temporal. E estas foram as notícias internacionais. Kelly Simeão, continuação do último jornal. Obrigada, Emília. Contamos contigo amanhã também. E bom descanso, Emília. Este ano pode ser marcado por passos importantes na cooperação entre Angola e Portugal. Passos que podem ser lançados durante a visita do primeiro-ministro português ao nosso país, agendada para o mês de junho. Angola poderá assinar novos acordos com Portugal com a vinda do primeiro-ministro português António Costa em junho deste ano. O primeiro-ministro português reiterou que o seu país mantém Angola como parceiro preferencial em África e vai procurar reforçar o seu posicionamento com a ajuda do presidente João Lourenço nessa nova etapa de preparação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Esta garantia foi dada à margem da cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana que decorreu em Addis Abeba, na Etiópia. O governante reforçou ser importante continuar o trabalho em curso para criar uma nova união entre a Europa e o continente africano. O primeiro-ministro português falou da existência de um projeto financiado pela União Europeia que deverá ligar o Porto de Lisboa com a zona da Barra do Dantes, na província do Bengo. Regresso das notícias no Girassol Jornal. Feriado prolongado de Carnaval celebra-se com pompa a Festa do Povo, que acontece em todas as dimensões. No palco principal ou fora, o Carnaval acontece, como mostra Manuela Costa na reportagem a seguir. O retrato de como está a ser aproveitado este feriado. O dia amanheceu cinzento. Pelas ruas da cidade, o movimento era fraco às primeiras horas. Típico de feriados. Em meio à calmaria, alguns encontram outro jeito de se divertir. Sendo uma associação cristã que não vela só simplesmente pelos princípios cristãos, mas também velamos para aquilo que é o bem-estar, né, psicoemocional de todos os nossos irmãos. Portanto, vemos aqui espairecer um pouco e nos divertirmos mesmo. Neste feriado estou a aproveitar a sair com a família, com o filho, de modo a ensiná-lo, a apresentar a nossa bela cidade. Como meu filho não está habituado a vir à praia, no entanto, aproveitei para ensiná-lo e também apresentar a praia. Movimento fraco não só em terra, mas também em mar. Na ilha de Luanda, até mesmo os barcos de carga estavam parados. Ainda assim, há quem não dispensa um mergulho matinal. Em dia de feriado, quem não curte o carnaval encontra outra forma de se divertir. Aqui, por exemplo, nem mesmo a chuva foi capaz de impedir os banhistas. Para quem não abre mão da prática de atividade física, o clima foi perfeito para a manutenção da boa forma. Até aproveitei ontem mesmo. Depois do treino fui ao cinema com os amigos e já hoje não tenho nada programado fora dos treinos. Até nos ATM, que com frequência se registra enchente, também esteve ligeiramente vazio. Na Mutamba, as ruas estavam vazias e com pouco movimento dos táxis. Diferente do Golf 2, que registava um trânsito parado por volta das 14 horas. Já na Praia Amélia, ao meio-dia, algumas famílias chegavam ao local. A combinação do calor do sol e o mar atraía rapidamente ao banho. Aqui, conhecemos o Sr. João. O homem de 59 anos é avô de 10 netos que fazem a sua alegria. Ele aproveita o feriado para mais um momento com a sua família. Sou um avô, um pai, um tio, amigo da família, dos netos, filhos e o que estamos a fazer hoje aqui, temos feito em casa. Por exemplo, quando a família toda reuniu-se em casa, almoçamos em casa, então a vinda para aqui não foi difícil. Indiferente não está esta senhora. Ela, que com alegria confecciona os deliciosos pratos da terra, mostra-se animada para mais logo a aproveitar o feriado com os netos. O dia está correndo bem, está começando devagar, está um pouco lento, mas a praia mesmo é assim, não temos que ter muita pressa.
A população começa a vir bocado, devagar, e até lá para as 15 é a hora que fica mais enchente de pessoas. Depois do trabalho, vou aproveitando o feriado, vou sair com as crianças, com os netinhos, vou para casa, dar um pouco de carinho com os netinhos. Atenções centradas na nova Marginal, palco do desfile central, prestigiado pela presença do chefe de Estado. A nossa equipa acompanha os passos. A importância desta, que é a maior manifestação cultural, é a necessidade da sua preservação e o que mais se defende de forma geral, como mostra Edna Firmino. O desfile principal do Carnaval na Nova Marginal contou com a presença do Presidente da República, João Lourenço, a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, o Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, e outros ministros, além do Governador de Luanda, Manuel Homem. Pela primeira vez, João Lourenço se fez presente no desfile de Carnaval com uma das suas netas. O desfile na Nova Marginal teve início com o grupo homenageado União Café de Angola, do município do Quilamba-Quiaxe. A homenagem já viemos a chorar há muito tempo, então, graças a Deus, nos deram este ano, depois de 2 anos parado do Carnaval. Então, esta edição estamos a ser homenageados, é muito bom, é festa para o Quilamba-Quiaxe, o grupo já é de 1986, é um grupo antigo, então a antiguidade é um posto. É uma alegria, é mesmo uma alegria, sabendo mais que estamos sendo homenageados. Não tem como, estávamos à espera bastante tempo e chegou. A questão da valorização e preservação da cultura do Carnaval é uma das preocupações dos responsáveis dos grupos carnavalescos. A preservação da cultura do Carnaval de Angola está um pouco fraca, digo eu, porque temos pouco apoio, poucos patrocinadores, muitos empresários não patrocinam, muitos grupos. União Sagrada da Esperança é um grupo que não tem patrocinadores. Já não sinto o gosto de antigamente, vou dançar com 10 anos. Dancei muitas danças, sempre como rei. E saí com 10 anos já numa foto, no jornal até, conto como se fosse hoje. É muita diferença, tem muita diferença, muda muito. A Sagrada da Esperança é que inovou o Carnaval atualmente. Todo o brilho que aqui se vê no jornal saiu da mão da Sagrada da Esperança. Martinho Amandio visita a Nova Marginal pela primeira vez e nos contou que o nosso Carnaval precisa de mais valorização. O Carnaval do antigamente já não é o Carnaval de hoje. As pessoas têm pouca entrega de hoje e do antigamente. É mais um ensinamento pela cultura, a partir da base até o topo. As nossas entidades devem dar apoio para os grupos, porque também há pouco apoio dos grupos, por isso também há pouca entrega no nosso carnaval. Diretor artístico da edição do Carnaval 2023 e também responsável do Bloco Sol Santocas, garante que este Carnaval traz toda uma diversidade que defende a nossa identidade cultural. Temos uma mostra aqui presente que tem a obrigação ou a responsabilidade de fazer a abertura desta nossa grande festa que é o Carnaval. Estamos a falar do Bloco Sol, na qual eu sou responsável também, que traz toda um conjunto de trabalho que passa pela dança, música, harmonia. Essa diversidade que eu acabo de citar aqui é que todos nós poderemos ver que estão defendidos o princípio da nossa identidade cultural. A ordem de desfile competitivo dos grupos começou com a União Tuabixila de Viana, seguido pela União Sagrada Esperança. E líderes de alguns grupos envolvidos na festa apontam que foi um pouco difícil garantir a participação na presente edição. E por isso pedem a quem de direito mais apoio para os grupos nas próximas edições.
Hoje, a Marginal de Luanda está a receber o desfile central do Carnaval da capital, com a presença de 13 grupos da classe A adultos. Depois de 2 anos, as agremiações voltam ao palco de forma presencial para a maior manifestação cultural do nosso país. O intrudo começou no dia 18 de fevereiro, com o desfile da classe infantil, e no dia 19 exibiu-se a classe B de adultos. Para a edição de 2023, os representantes dos grupos afirmam que a expectativa é de vencer, porém, durante a preparação, enfrentaram inúmeros obstáculos. Fizemos um esforço, mas um esforço daqueles. Estamos aqui para, de forma alegre, representarmos o nosso município. As expectativas são grandes e muito boas. É mostrar o nosso grande estilo de dança, que é o sambalage, em representação ao nosso município, transmitir alegria, contagiar a todos aqueles que estão aqui presentes para assistir esse grande desfile do Carnaval. Ninguém vai para uma competição para perder, mas também não queremos dizer que vamos ganhar. Nós queremos fazer um bom espetáculo e deixar tudo nas mãos do corpo do jurado. Só preparamos a indumentária toda, das mamães, dos rapazes, das meninas. E algumas indumentárias até não completamos, porque a falta de valor, as modistas não queriam dar a roupa na totalidade. O desejo do grupo veio para ganhar, mas depois das dificuldades, não fez. O presidente da mesa de júri da classe A, Sebastião Lino, esclarece os critérios de avaliação do intrudo deste ano. São várias categorias. O Carnaval é analisado por categorias. Portanto, as exibições dos grupos são analisadas em várias categorias. Desde a dança, a alegoria, a falange de apoio, a corte, o comandante. Portanto, são vários os critérios que entram na avaliação do júri. Posso, por exemplo, citar o painel, a alegoria, a falange de apoio, a dança, já falei da corte e já falei também da canção e também no melhor comandante. No decorrer do evento será homenageado um grupo carnavalesco. O grupo União Angola Independente vai ser homenageado e é uma boa surpresa para aqueles que têm acompanhado o evoluir desta formação carnavalesca ao nível da província de Luanda, e penso que esta homenagem vai seguramente galvanizar o grupo para que continue a fazer e a dançar o carnaval. Acrescenta ainda que o regresso do desfile na Marginal de Luanda é um momento marcante. Em função das limitações que ocorreram por causa da Covid nos últimos anos, o regresso à Marginal é seguramente um motivo de satisfação para todos e queremos que seja um bom carnaval. Este evento cultural está a ser testemunhado pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, junto da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, o Ministro da Cultura e Turismo, Felipe Zau, o Governador de Luanda, Manuel Homem, bem como outras entidades do país. E é assim que tudo termina hoje no Girassol Jornal. As notícias regressam seguramente amanhã. A todos, continuação de uma ótima segunda-feira. Bom Carnaval. Estamos juntos. Boa noite.